Salve, amigos! Ano de Copa do Mundo, retomando aqui os nossos contatos com você na cara do gol. Seleção brasileira começando a fase final de preparação para a estreia na Copa do Mundo dia 24 de novembro. A Copa começa dia 21 de novembro com Holanda e Senegal. E no dia 24 o Brasil estreia contra a Sérvia. Parece que está longe, é só em novembro, é depois do Campeonato Brasileiro, mas passa rápido. E a gente tem que analisar o que está acontecendo com a seleção. Tudo que foi feito de teste já está pronto. A cabeça do Tite já está decidida com relação aos 26 jogadores, não mais 23 que ele vai levar. Será que levar só 3 goleiros, em razão de todos esses problemas envolvendo o Covid, esse surto, essa epidemia que ainda persiste pelo mundo, é suficiente? Ou precisa ter um cuidado a mais e levar um 4º goleiro? Além de Alisson, Ederson e o Everton, não seria prudente levar também o Santos, que hoje é pelo menos o 4º goleiro, assim que se recuperar da contusão no Flamengo ele vai voltar a jogar? Eu penso que sim. Mas a cabeça do Tite nesse momento ainda diz que não. Ele prefere ter outras opções de jogadores de linha. Mas nós temos uma definição para tomar. O 4º jogador de zaga, o 4º zagueiro do Brasil. Nós temos Marquinhos e Thiago Silva como titulares, Éder Militão como reserva imediato. E quem será o outro zagueiro? Léo Ortiz está convocado, mas não jogou contra a Coreia. Talvez tenha uma chance contra o Japão. Se não tiver, de que terá valido a convocação dele. E o Gabriel Magalhães já 2 vezes foi convocado e se machucou, não consegue se firmar para ter uma oportunidade. A lateral direita parece mesmo estar entregue a Danilo e Daniel Alves, e na lateral esquerda eu tive a grata satisfação de ver, enfim, uma atuação convincente do Alex Sandro, coisa que não tinha visto até agora na equipe, na seleção brasileira. Na equipe dele, na Juventus, ele até joga muito bem. Mas lá ele aprendeu, segundo ele próprio disse, a ser mais lateral marcador, enquanto o espírito dele é de um lateral ofensivo. E nesse jogo amistoso desta quinta-feira contra a Coreia do Sul, o Alexandre foi um lateral ponta, um lateral ofensivo. Ele foi o grande protagonista do jogo, 5-1 que o Brasil meteu na Coreia. Ele fez a jogada do primeiro gol, que resultou na finalização do Fred e o desvio do Richarlison, mas foi dele a jogada, a iniciativa de invadir a área, meter o cruzamento para trás, e depois ele sofreu 2 pênaltis, convertidos ambos pelo Neymar com a categoria habitual que o Neymar tem para bater pênaltis. Então esse é um lateral que a gente realmente precisa ter, em quem a gente pode confiar. O outro lateral esquerdo, a disputa entre Alex Telles e Guilherme Arana. Aposto mais na juventude do Guilherme Arana, embora o Alex Telles tenha uma experiência internacional melhor. E aí a gente vai ter que pesar essa coisa. A Copa vai ser em fim de temporada para o Brasil, para os jogadores que atuam no Brasil, e meio de temporada para os jogadores que atuam na Europa. Uma inversão de situação em relação a todas as outras Copas do Mundo que são sempre no meio do ano. Então isso aí pode pesar. Outro jogador que chamou atenção porque está começando a jogar na seleção um futebol convincente é o Fred. Não confiava muito nesse jogador, achava muito débil o seu rendimento com a bola no pé, mas agora não, está se aproximando da área da ação ofensiva, deixando Casimiro mais lá atrás com a retaguarda e se apresentando para ser um jogador também de ajuda na criação. A seleção joga hoje num sistema 4-1, esse 1 é o Casimiro, uma segunda linha de 4 e um atacante, que foi nesse jogo contra a Coreia o Richarlison primeiro, Matheus Cunha depois. E também voltou a entrar bem, é bem verdade que num jogo que já estava decidido e o adversário desarrumado, o Gabriel Jesus, que há muito tempo está devendo uma grande atuação na seleção brasileira, andou sendo até muito contestado se deveria ou não figurar entre os jogadores que vão fazer a Copa do Mundo. Mas ele recuperou confiança no City e jogou bem na seleção os poucos minutos que jogou. Mas ele vai passar por uma transformação agora. Ao que tudo indica, com a contratação do Haaland, o City vai liberar o Gabriel Jesus e ele deve ir para outro clube, deve sair do City. Isso aí pode mexer muito com o comportamento dele dentro de campo. Para melhor ou para pior, não sabemos. Então, temos uma seleção quase pronta. Algumas definições para acontecer.
Antony não jogou contra a Coreia. O Rafinha fez uma boa partida, mas já fez outras melhores. E o Vinícius Júnior teve poucas oportunidades. Está parecendo que, nesse momento, a tendência do futebol que os jogadores estão apresentando para o Tite e para nós todos, brasileiros, é que o Rafinha seja o homem indicado para a direita, Vinícius Júnior para a esquerda e o 9. Quem é que vai jogar na função do 9? O falso 9, porque na verdade a gente tem para essa característica o Gabriel Jesus, o Richarlison, o Matheus Cunha e o Gabigol, que não está sendo mais aproveitado na seleção, pelo menos não foi chamado nessa janela de partidas amistosas do Brasil. O Neymar pode fazer a função, Paquetá pode fazer a função, até os dois num revezamento, um fazendo o terceiro homem, o outro fazendo o falso 9, com os dois pontas abertos. Essa pode ser uma solução para a seleção brasileira. Enfim, temos ainda o amistoso contra o Japão, na manhãzinha de segunda-feira, vamos comentar também esse jogo, e depois mais 2 amistosos, quando então Tite finaliza a sua fase de observações para convocar a seleção. Talvez muita coisa ainda aconteça, pode sofrer contusão, o jogador, a Copa do Mundo é em novembro, a convocação deve ser lá perto. Então é possível que tanta coisa aconteça até lá que a gente não possa garantir hoje que os 26 jogadores estejam definidos na cabeça do Tite, mas que está muito perto de acontecer está, e evidentemente que só um infortúnio, alguém se contundindo às vésperas da Copa do Mundo, é que possa provocar uma mudança inesperada. Mas na cabeça do Tite e na nossa cabeça, os 26 estão praticamente decididos e agora é entrosar o time, porque não haverá, antes da Copa, diferentemente de outras Copas, aquele período de 30 dias, 20 dias de preparação. A Copa vai dar, a FIFA vai dar às seleções praticamente 10 dias apenas de preparação, e é muito pouco. Os treinamentos, o entrosamento de time já tem que estar pronto para o Brasil e para todo mundo. E a gente aponta a Argentina, a França e a Inglaterra como forças muito poderosas para a Copa do Mundo, sem descartar a Alemanha, evidentemente. Vamos continuar falando ao longo do nosso tempo aqui, nesse nosso canal Na Cara do Gol, de seleção brasileira e da expectativa da Copa do Mundo do Catar. Vamos para mais uma. Aquele abraço.